Bom dia, boa tarde e boa noite, queridos amigos e leitores do blog Médico Animose. Eu sou Rui Mendes e sejam muito bem-vindos à nossa Casa Real Sagrada e restaurante aqui em Lisboa, o primeiro restaurante vegetariano do bairro de Campo de Ourique. E gostaríamos de trazer a todos notícias de Portugal, notícias de Lisboa, gravando um novo encontro para manter contato com os nossos telespectadores, leitores e admiradores. A primeira informação que nós gostaríamos de compartilhar com todos é a respeito da mudança no nome do nosso restaurante. Aquele que antes chamava-se Pequeno Reino dos Céus, passa agora a chamar-se somente Pequeno Reino. E por que nós mudamos o nome do nosso restaurante? Porque nós passamos por algumas situações bizarras aqui em Portugal. Pessoas adentravam o nosso restaurante Pequeno Reino dos Céus e desconfiavam que nós éramos uma seita evangélica. Algumas pessoas chegaram inclusive a perguntar se nós estávamos lavando dinheiro para a Igreja Universal do Reino de Deus, que é uma igreja que está evangélica, que está passando por um processo de escândalo aqui em Portugal muito grande, graças a temas relacionados com a pedofilia, a adoção irregular de crianças, entre outras coisas que o cristianismo pratica e praticou ao longo dos 2 últimos 1000 anos, e deverá agora enfrentar processos justamente materializando o fim dessa seita que dominou o mundo e colonizou os campos psíquicos do planeta Terra. Então, devido a esses eventos de ordem bizarra que nós tivemos com alguns clientes, o nosso restaurante vegetariano agora aqui em Lisboa, no bairro de Campo de Ourique, passa a chamar-se apenas Pequeno Reino. Uma das coisas interessantes que reparamos aqui em Portugal, que não pode deixar de ser mencionada aqui nos nossos vídeos, são as mulheres. As mulheres portuguesas têm uma peculiaridade, uma individualidade muito poderosa e que vale a pena comentar a respeito. Na verdade, é como se as mulheres portuguesas fossem o embrião dessa, digamos assim, feminilidade descontrolada que as mulheres brasileiras praticam. E é interessante perceber como a mulher portuguesa possui características muito mais masculinas do que os homens portugueses, né? A ponto de materializarem bigodes, cavanhaques, verrugas, entre outras coisas que eu, como médico animósico, ficava muito curioso para compreender. E ao longo das nossas canalizações, as respostas que vieram foram bastante interessantes e para a maioria das pessoas fantásticas. Mas todas essas características caricaturizadas que muitas das mulheres portuguesas carregam têm a ver com parasitas cósmicos, seres de ordem consciencial que utilizam certas estruturas orgânicas como os nossos rins, como o nosso baço pâncreas, o nosso fígado e intestino, e utilizam a energia desses órgãos para criar realidades dimensionais etéreas dentro das quais eles sobrevivem, e por isso, por vezes, a nossa estrutura consciencial se encontra, digamos assim, baixo comando de seres obsessores e assediadores, que não são as nossas equipes de guias e amparadores extrafísicos, assim como o nosso eu superior. E é interessante compreender que, sendo um dos povos mais antigos do planeta Terra, a maioria dessas doenças ou desses parasitas cósmicos que são atraídos para as estruturas orgânicas são criadas justamente por energias que as pessoas cultivam dentro de si mesma e não querem conscientizar-se ou aceitar que cultivam dentro de si mesmo. Energias de baixa frequência como o medo, a inveja, a competição, o boicote, entre outras formas de energia de baixa frequência que foram propagadas pela educação e pela tradição por culturas como o cristianismo, realmente são responsáveis por doenças matrixianas da nova e da velha era, que são e seguem sendo criadas e que a medicina convencional não cuida. E é interessante compreender a grande dicotomia que existe, principalmente em Portugal, nas expressões dos corpos físicos masculinos e nas expressões dos corpos físicos femininos, né? Então parece que tanto a monogamia como o casamento cristão são responsáveis por um tipo de cultura, de tradição, de sistema de crença que materializa homens extremamente frágeis, extremamente problemáticos, calvos, com uma aparência cadavérica, e mulheres
mulheres que, por outro lado, apesar de todas essas estruturas, digamos assim, baseada no medo, na inveja, na competição, no boicote, que cria isso que nós chamamos de bigodes, verrugas, pelo na cara, entre outras coisas, essas mulheres permanecem robustas. É como se realmente, através do matrimônio cristão, houvesse um processo de vampirização energética que permite à mulher ter cada vez mais saúde e disposição, e o homem estar cada vez, digamos assim, mais carente dessas energias. E talvez isso explique porque os homens, depois do orgasmo, dormem e as mulheres ficam ali querendo mais e sem compreender o porquê não podem ter isso de um homem apenas. Tudo isso está relacionado com o passado matriarcal da humanidade, que em Portugal ainda é bastante vivo, que em Portugal ainda é bastante característico desde a perspectiva das energias vibratórias, né? Então é como se o matriarcado e o cristianismo tivessem gerado uma espécie de conspiração que visa acabar com o masculino na sua harmonia original. E talvez por isso no Brasil nós estamos sendo testemunhas de pessoas que estão ganhando, digamos assim, status de ídolo, seja na música, seja na arte, entre aspas, porque o que se faz no Brasil hoje em dia não é arte, é comércio. Mas enfim, nós estamos vendo os travestis, nós estamos vendo pessoas faveladas que intentam impor um determinado ritmo, que nos mantém numa frequência vibratória que impede entrar em contato com as harmonias celestiais, que você pode experimentar através da música clássica, entre outros tipos de coisa. Então é interessante perceber, né, o que os indianos chamam de Kali Yuga, que é a Era de Ferro, é quando realmente as coisas se distorcem de uma maneira onde o feminino e o masculino já não correspondem mais às suas frequências originais e harmônicas capazes de gerar felicidade no planeta Terra. Acredito que essas são as principais notícias que nós temos para enviar de Portugal e Lisboa. Gostaríamos de convidar a todos para vir experimentar as nossas deliciosas comidas aqui no nosso restaurante Pequeno Reino, e agradecer as pessoas que entram em contato, enviam e-mails, e convidar a todos para virem aqui, tanto almoçar como para irem a Barcelona realizar terapias, e possivelmente futuramente também poderemos realizar as terapias aqui na cidade de Lisboa, em Portugal. Gostaria de agradecer a todos, como sempre, muito obrigado e até o próximo encontro. Namastê.